A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, um abraço e um beijo especial para a Igreja Batista Edificação em Cristo, a igreja a qual pastoreamos, juntamente com a minha esposa, a pastora Cristina, que fica em Salvador, Bahia, no bairro da Boca do Rio. E hoje nós vamos aqui meditar na palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a uns 60 estágios distante de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhe perguntou: Que palavras são essas que, ao caminharem, trocais entre vós? Por que estão tristes? Porém, chamado Cleopas, respondeu: Acaso és o único peregrino de Jerusalém e não soubeste o que ocorreu nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas depois de tudo isso, hoje é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido bem de madrugada ao sepulcro. E não tendo encontrado o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram a visão de anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então Jesus lhes disse: Ó nécios e lentos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou para eles o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção que ia mais adiante, mas eles insistiram muito, dizendo: Fica conosco, pois é tarde e o dia já está findando. Ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e lhes deu. Então, seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Perguntaram um ao outro: Porventura, o coração não ardia dentro de nós, quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, que é viva, eficaz e não volta vazia. Fala conosco, fala com o teu povo, Senhor, que através da tua palavra haja libertação, haja cura, renovação, consolo, edificação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, queridos, nosso tema de hoje é: Não tenho mais esperança. Não tenho mais esperança. E esse texto nos conta a história, de dois homens que saíram de Jerusalém para Emaús, que eram discípulos de Jesus, supostamente, provavelmente, faziam parte daqueles 70 discípulos missionários que Jesus os convocou para irem de dois em dois para pregarem o evangelho por onde ele fosse. E eles saíram de Jerusalém para Emaús, e que era um lugar bem pertinho. A aldeia de Emaús ficava em torno de 11 a 12 quilômetros de distância. E aqueles dois homens estavam entristecidos, estavam angustiados, estavam temerosos com o que havia acontecido, com a morte de Jesus.
E eles vieram, a Bíblia diz aqui no versículo 14, que eles vieram, saíram de Jerusalém, a terra da promessa, a terra da paz, e foram para Emaús, que no hebraico significa a fonte quente, local de águas quentes. E eles foram conversando pelo meio do caminho, e a Bíblia diz que eles foram conversando tudo o que havia conhecido. Então, durante esse percurso, não sei de quantas horas, mas muitas horas, eles começaram a conversar do que tinha acontecido, né, sobre Jesus, quando Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, depois que ele foi crucificado, sepultado e ressuscitou. E vieram conversando e discutindo sobre isso, e ali aproxima-se um homem deles dois. Esse homem era Jesus. Jesus se aproxima e começa a caminhar junto com eles. Mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam impedidos. Olha que coisa interessante. Os olhos daqueles dois homens que andavam com Jesus estavam impedidos de o reconhecer. Agora imagine dois discípulos do Senhor, selecionados por ele, andavam com Jesus, viram os seus milagres, viram sinais, viram maravilhas, e eles não reconheceram Jesus. Seus olhos estavam cerrados, estavam impedidos. Muitas vezes acontece conosco. Às vezes Jesus está próximo, os milagres estão próximos, a coisa boa está próxima, a novidade boa está próxima, e nós não percebemos, nós não reconhecemos porque não temos olhos espirituais, não temos olhos espirituais para vermos Jesus, para sentirmos a presença de Jesus. A Bíblia diz que o Deus deste século cerrou o nosso entendimento. Mas a Bíblia diz também que Deus abriu os nossos olhos para o entendimento. Então os nossos olhos podem estar abertos espiritualmente para vermos as coisas de Deus, as coisas espirituais, as promessas de Deus, ou podem estar fechados, podem estar bloqueados, podem estar cerrados espiritualmente para ver as coisas de Deus, porque está tão triste, está tão sem buscar a Deus, está tão sem esperança, que os seus olhos ficam enfraquecidos, a sua mente está enfraquecida, o seu coração está enfraquecido. E aqui na palavra de Deus nos fala, no versículo 17, que Jesus, ele pergunta ali para esses dois discípulos: que palavras são estas que ao caminharem trocais entre vós? Por que vocês estão tristes? Ou seja, Jesus, ele percebe o nosso coração. Ele está sempre atento. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando os bons e os maus, a Bíblia nos fala. Jesus está atento para nós, para os nossos sentimentos, para as nossas necessidades. Ele percebeu ali, no caminho, que aqueles dois homens estavam verdadeiramente muito abatidos, muito entristecidos, eles estavam sem esperanças, eles sentiam-se fracassados, eles estavam desestimulados. E por isso eles saíram de Jerusalém, a terra da promessa, a terra onde os milagres aconteceram e aconteceriam, continuariam acontecendo, e saíram para um lugar de fontes quentes, para outro lugar, foram buscar outras fontes, porque estavam desestimulados, estavam com medo, estavam totalmente entristecidos. E aqui no versículo 18, um desses dois discípulos, o Cleopas, ele disse para Jesus: você, não é possível que você não saiba. Você não está sabendo das novidades que estão acontecendo? O que aconteceu foi que um homem chamado Jesus o Nazareno, ele era homem profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo. E ele fala como se Jesus fosse qualquer pessoa, como se Jesus não soubesse, porque a notícia tinha se espalhado tanto na região, tanto naqueles locais, porque Jesus fazia milagres. Jesus
fazia sinais e maravilhas, realizava sinais e maravilhas, e o que aconteceu com Jesus foi algo muito forte, estava muito forte no coração deles, da maneira que Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, da maneira que ele foi crucificado e depois sepultado e depois ressuscitou. E ele, no versículo 20, eles dizem, olha, o chefe do sacerdote e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, eles não entendiam que o plano de salvação estava exatamente com a morte de Jesus. Não simplesmente foi porque os sacerdotes, as autoridades o pegaram, o prenderam e o crucificaram, porque ali já fazia parte do projeto de Deus para Jesus morrer por mim, por você, fazia parte do plano de Deus a nossa salvação, a remissão dos pecados. Mas aqueles homens que andaram com Jesus tanto tempo, tantos anos, eles, apesar de conhecerem a palavra de Deus, apesar de presenciarem tantas obras feitas por Senhor, tantos milagres, eles não tinham experiência verdadeira, eles não tinham experiência genuína, eles não tinham experiência pessoal. E eles colocaram isso para Jesus, dizendo, você não sabe, você não está sabendo o que está acontecendo. Então, queridos, eles não viam Jesus como o Messias, eles viam Jesus como um profeta. E por isso, eles ainda no versículo 20, agora no versículo 21, eles dizem algo interessante. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas depois de tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Ora, o que você espera de Deus? O que você espera de Jesus? Aqueles dois homens que andaram com Jesus, que conheciam Jesus, que viram seus milagres, eles esperavam muitas coisas de Deus. Eles queriam que suas necessidades fossem aceitas. Eles queriam que as suas vontades fossem aceitas, que Jesus fizesse tudo. A vontade seria que ele fosse o libertador de Israel, ele remisse Israel. Isso aconteceria sim, mas ainda não era o tempo. E eles não entenderam o porquê que Jesus foi morto e crucificado e sepultado. Eles não tinham uma experiência verdadeira, eles não tinham uma experiência pessoal com Jesus. E por isso eles não entenderam aquele plano de Deus na vida de Jesus. Então, queridos, aqui no 21 ele fala, nós esperávamos. O que você tem esperado de Deus? Talvez você esteja preocupado, passando por lutas, nesse tempo que Jesus estava ali com eles estavam muito entristecidos com todo o acontecimento, e Jesus aparece para eles e eles não conseguiram notar Jesus, não conseguiram reconhecer Jesus. Talvez você esteja nesses tempos agora difíceis, angustiados, achando que não tem jeito, que você não tem esperança, você está com medo. Talvez você ache que Jesus não está presente na sua vida, mas talvez também Jesus esteja presente e você não consiga percebê-lo, porque você está tão fraco espiritualmente, você está tão abatido espiritualmente e também na alma, que você não consegue ter olhos espirituais, não consegue ver a presença de Jesus nas suas vidas. E ali, queridos, esses homens, eles relatam a sua necessidade, a sua vontade. Eles desabafaram com Jesus, achando que era uma pessoa qualquer, talvez até pensando em evangelizar, mas ao mesmo tempo entristecidos, angustiados. E eles dizem, olha, nós esperávamos isso, mas já fazem 3 dias. Já fazem 3 dias. E isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque para os judeus, eles criam que a alma ela pairava no corpo até 3 dias. Ou seja, eles não tinham mais esperança que Jesus voltasse e que remisse Israel, que remisse o seu povo. Ou seja, suas esperanças foram perdidas. Suas esperanças foram lançadas no mais profundo inferno, no mais profundo túmulo,
seus sonhos morreram, suas esperanças morreram. Eles ficaram decepcionados com o que havia acontecido com Jesus, com o que tinha havido nas suas vidas, porque provavelmente eles planejavam: Israel vai ficar livre, seriam os homens livres, seriam pessoas livres. Projetaram, colocaram suas expectativas em Jesus, mas Jesus havia morrido, apesar de ter ressuscitado. Mas eles caminharam horas e horas e horas com Jesus, mas não o reconheceram. Eles só queriam desabafar, demonstrar suas necessidades, e muitos têm sido assim. Muitos querem somente que Jesus atenda às suas necessidades, às suas vontades, quer que Jesus faça do seu jeito, quer que Jesus faça da sua maneira, e quando Jesus não faz do seu jeito, quando Jesus não faz da sua maneira, ou quando ele não faz no tempo dele, talvez você fique furioso com Jesus, decepcionado, angustiado e abatido, porque você não tem fé suficiente para aguardar as promessas de Deus, porque você está abatido, porque não tem buscado o Senhor, porque seus olhos estão fechados, seus olhos estão cerrados. Talvez porque você não teve experiências verdadeiras com Deus, experiências que eu digo pessoais, você está assim tão abatido, tão enfraquecido, tão temeroso. E eles falam isso, eles dizem que estavam esperando de Jesus. E depois disso eles começam a comentar que algumas das mulheres que andavam com eles ficaram surpresos que elas foram de madrugada no sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. E ali elas se encontram ali com a visão de uns anjos. E esses anjos dizem para ela, afirmam que Jesus estava vivo. E eles contam isso para Jesus. E aí Jesus, quando vê que realmente eles eram incrédulos, eles estavam abatidos, eles caminharam com ele o tempo todo e não o havia reconhecido porque não tinha verdadeiramente uma intimidade, porque quando você tem intimidade com alguém, ainda que passe um tempo, muitos anos, você passa a reconhecê-lo. Você o reconhece sim. E tinham poucos dias, tinham só 3 dias da morte de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira e no domingo que eles se dirigiam para Jerusalém, Jesus apareceu no meio do caminho. Apenas 3 dias que Jesus havia morrido. E Jesus chega para eles e fala no versículo 25: ó nércios e lentos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram? Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Jesus fala aqui furioso. Jesus estava aqui verdadeiramente muito entristecido e chama-os de nécios, ou seja, chamou de incoerente, chamou-os de incrédulos, sem conhecimento. Jesus quis dizer para ele agora: abra os seus olhos. Vocês andaram comigo tanto tempo e não me reconhecem, não me perceberam, é porque talvez vocês não me viam como Salvador e Senhor. Talvez vocês me viam como um profeta ou como aquele que poderia atender às suas próprias necessidades. Vocês não têm a mim como centro das suas vidas. E eu pergunto a você, você tem Jesus como seu Senhor e Salvador e como centro da sua vida? Ou você só quer usufruir do amor de Deus, das bênçãos de Deus, para que Ele possa atender e suprir suas vontades, seus desejos e suas necessidades? Então, queridos, aqueles homens que estavam ali, eles verdadeiramente estavam com os olhos vedados, cerrados, e Jesus, percebendo isso, chama-os de nécio e começa a pregar para eles. Jesus começa a pregar para ele no versículo 27, ele começa a falar de Moisés e dos profetas, e começa a falar de tudo do Velho Testamento, do Novo Testamento, e a Bíblia diz que ele fala a seu próprio respeito de toda a Escritura. Durante todo o caminho, Jesus caminhava com eles, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, mas eles ainda assim, por não ter intimidade com Jesus, por não ter conhecimento de Jesus, eles não o reconheciam.
Temos visto isso. Muitas pessoas têm muito conhecimento bíblico, de Gênesis, Apocalipse, de A a Z, de trás para frente. Sabe quantos livros tem a Bíblia, sabe quantos profetas tem, muitos sabem até quantas palavras tem em cada capítulo da Bíblia. Muitos são pregadores da palavra, falam bem, mas na verdade muitos desses aí não têm uma experiência genuína, não têm uma experiência verdadeira com Jesus. E onde é que você se coloca nisso? Onde é que você está nessa situação? Algumas pessoas não conhecem tanta Bíblia, algumas pessoas mal sabem ler, outras nem sabem ler, mas têm experiências verdadeiras com Jesus. Elas foram tocadas por Jesus, elas foram transformadas por Jesus, elas foram restauradas por Jesus, elas receberam milagres e por isso elas têm sobre elas a presença do Espírito Santo de Deus, independente dos seus conhecimentos bíblicos ou das suas inteligências. Essas pessoas, elas buscam intimidade com Deus, buscam conhecer de Deus, conhecer de Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, ouvir Jesus e se alimentar dele, se fortalecer dele, se encher dele. Então, queridos, nós sabemos que Jesus, ele fala aqui e ele vai se aproximando da aldeia. Quando eles estão chegando em Emaús, dá uma impressão que Jesus iria adiante, que a Bíblia diz, e ali acontece algo tremendo. Eles insistiram para Jesus ficar com eles até se findar o dia. Ou seja, depois que eles chegam em Emaús, eles percebem algo diferente. A presença de Jesus o atraiu. A presença de Jesus os atraiu. Eles, durante o caminho que eles foram ouvindo Jesus o tempo todo, falando, pregando, ministrando, eles foram percebendo que ali aquele homem tinha algo diferente, que daquele homem saía virtude, que daquele homem saía conhecimento, de que daquele homem saía humildade, saía paz, saía tranquilidade. E por isso eles disseram para Jesus: fica conosco, porque a presença de Jesus chamou as suas atenções. E aqui, queridos, eles insistem: vem, fica aqui conosco. A palavra de Deus diz que Jesus entra para ficar com ele. Quando você convida Jesus para ficar com você, com certeza ele vai entrar e ficar, porque ele é educado. Mas é necessário, para que você perceba a presença de Jesus, para que você saiba quem é ele, que você, depois de ter ouvido da palavra de Deus, depois de ficar atento à palavra de Deus, você convide a Jesus para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, para entrar no seu coração. E aqueles homens que por tantos anos, por tanto tempo andaram com Jesus, viram seus milagres e não tinham experiências pessoais com Deus. Eles não tinham milagres que aconteceram nas suas vidas. Eles não viram sobrenaturais acontecendo nas suas vidas. Então a fé deles era muito pequena. Ou talvez fé nenhuma. Talvez eles eram incrédulos totalmente, conforme Jesus disse, chamou-os de nécios. Passavam talvez para as pessoas uma crença que eles não tinham. Só tinham crenças de palavra, mas os seus corações não estavam em Cristo. E temos visto hoje em dia muitas pessoas assim. Muitas pregaram o Evangelho, algumas até ganharam vidas para o Senhor, mas estão abatidas, estão temerosas, estão receiosas e se afastaram do Evangelho. E se Jesus chegasse talvez hoje na sua casa, na sua vida, onde quer que você estivesse andando, você não o reconheceria por falta de intimidade, porque está apático, porque está abatido, porque seus olhos estão cerrados.
Mas aqueles homens, eles convidaram Jesus porque a presença de Jesus os agradava, os atraía. E depois disso, eles sentam-se à mesa e ainda que fosse na casa deles, eles permitiram que Jesus fizesse uma ceia, uma santa ceia. E quando eles estavam à mesa, Jesus toma o pão, dá graça e parte, e dá a eles. Dali, meu irmão, minha irmã, eles percebem que era Jesus. Quando Jesus parte o pão, no partir do pão eles perceberam, talvez vieram tantas coisas à memória deles, talvez vieram quando Jesus repartiu o pão e peixe, juntamente com 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Talvez quando Jesus partiu o pão na Santa Ceia com os 12 discípulos, eles perceberam o gesto de Jesus no partir do pão, a maneira que Jesus partiu o pão. E eles sentiram, e dali sim, a partir dali, eles foram completamente envolvidos pela presença de Deus. Ali estava Jesus Cristo vivo, presente nas suas vidas. Ali eles tiveram uma verdadeira experiência com Jesus, uma experiência tremenda com Jesus. E ali, queridos, a Bíblia diz no versículo 31, então seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Aleluia. Olhos abertos. Olhos abertos significa a revelação de Cristo. Cristo se revelou a ele e dali aqueles olhos que estavam cerrados, seus olhos que estavam fechados, conforme a Bíblia nos fala, seus olhos que estavam ali sem perceber a presença de Deus foram abertos. Seus olhos viram a presença de Jesus Cristo ressurreto na frente deles. E depois disso, queridos, Jesus desaparece. Jesus desaparece da presença deles. Jesus só queria que eles percebessem que ele era Deus, que ele era Jesus, estava ali para salvá-lo. Queria que eles presenciassem a sua presença, recebessem a sua presença. Então, queridos, no versículo 31, fala de abriram-se os olhos e eles o reconheceram. O interessante é que lá em Gênesis 3:7 fala que um casal, os olhos foram abertos, foi Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram do fruto, quando eles se alimentaram do fruto do bem e do mal, seus olhos foram abertos, mas foram abertos para o mal. E houve ali morte. Houve morte quando seus olhos foram abertos, descobrindo o fruto proibido. Então existe uma comparação. Olhos abertos para descobrir o fruto proibido que os levou à morte, Adão e Eva. E aqui os olhos daqueles dois discípulos, daqueles dois homens, foram abertos para dar vida e vida em abundância. Os olhos daqueles homens foram abertos. Oh, glórias ao Senhor. E aqui, meus amados, eles dizem um para o outro, perguntam um para o outro, porventura o coração não ardia dentro de nós quando pelo caminho ele nos falava nos expunha as escrituras? Um perguntou para o outro, seu coração ardia, seu coração queimava quando Jesus falava. Que coisa linda, que coisa tremenda, a presença de Deus, que coisa tremenda. Ardia, queimava. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Jesus aquece. A palavra de Jesus arde no nosso peito, arde no nosso coração. E por isso temos mais sede e mais fome de buscá-lo, mais fome de recebê-lo. E nesse momento que os olhos daqueles homens foram abertos, porque eles viram Jesus ressurreto, toda a frieza espiritual, toda a frieza, toda a fraqueza, todo o desânimo, toda a apatia, todo o medo, toda a incredulidade foi embora. A frieza foi embora, porque a palavra de Jesus aquecia os seus corações, a palavra de Jesus ardia em seus corações. E é isso que nós nos sentimos, com o coração fervorosos e ardentes para ouvirmos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O coração daqueles dois discípulos
ardia. O coração daqueles 2 discípulos estava queimando de paixão, queimando de amor, queimando de fé, queimando de coragem, porque Jesus estava ali com eles e depois desapareceu repentinamente. A presença de Jesus despertou aqueles 2 homens, tirou ambos da paralisação, do desânimo, da tristeza, da angústia, da insegurança. E talvez isso é que você esteja precisando nesse momento de tribulação, de dificuldade, de medo e insegurança. Buscar a presença de Deus, buscar andar com Jesus, para que seu coração venha arder, para que seu coração venha queimar, o fogo de Deus venha arder, venha queimar os seus corações. Então, queridos, ali a palavra de Deus diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora por eles repartido o pão. O que aconteceu foi porque depois que eles reconheceram Jesus ressurreto, quando reconheceram que ali estava a presença de Jesus, eles se levantaram, eles tomaram uma postura, eles tiveram uma atitude de entusiasmo. É isso que Jesus quer na sua vida, é isso que Jesus quer nas nossas vidas, que quando você estiver abatido, estiver cansado, você se volte para Ele, você busque a Ele, para que Ele te levante, para que Ele te entusiasme, porque Ele vai levar até você, para que o seu coração esteja ardendo de vontade da sua palavra, para que o seu coração esteja queimando da sua presença. E a palavra de Deus diz que imediatamente eles voltaram, imediatamente eles se levantaram e foram para Jerusalém. Eles saíram de Emaús e voltaram imediatamente para Jerusalém e foram ter com os 12 discípulos e se encontraram com os 12 discípulos que estavam lá. E começaram a dizer, começaram a falar: Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para Simão. Eles demonstraram que tiveram verdadeiramente um encontro com Jesus, uma intimidade com Jesus, uma experiência tremenda com Jesus. Ali os seus sonhos foram ressuscitados, seus projetos foram ressuscitados. Eles viram que a promessa de Jesus, que iria remir Israel, ela não tinha se acabado. Jesus havia morrido, mas havia ressuscitado. E Jesus quer ressuscitar em você. Você precisa verdadeiramente deixar que Jesus ressuscite em você. Talvez um dia você já teve a presença de Jesus na sua vida, a presença do Espírito Santo na sua vida, mas se deixou abater por situações difíceis, por adversidade, por problemas, por medo, não sei. E você ficou enfraquecido, você ficou frio. Mas é necessário que você queira que Jesus, ele ressuscite na sua vida, que o Espírito Santo te leve a ter um coração ardente, a ter um coração fervoroso, a voltar para o primeiro amor, a se entregar completamente para ele, para que a sua vida seja uma vida de paz, seja uma vida tranquila, ainda que venham aflições, ainda que venham dificuldades, ainda que venham adversidades. Onde Jesus está, onde Jesus opera, ele faz sinais e maravilhas e opera milagres. Então é necessário, meu irmão e minha irmã, que você não somente conheça a Bíblia, não simplesmente conheça a palavra e pregue a palavra, mas é necessário você buscar uma experiência profunda em Jesus e com Jesus. A esperança daqueles homens se levantou. A esperança daqueles homens que foram aquecidos pela palavra de Jesus e pela presença de Jesus, fez com que ressuscitasse também todos os seus projetos de vida. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. E para conhecer Jesus e receber ânimo, receber vida em abundância, é necessário primeiro você caminhar com Ele como aqueles discípulos fizeram. Depois, começar a ouvir atentamente a sua palavra por bom tempo, o máximo de tempo que você puder ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque é essa palavra de Deus que você ouve atentamente, é ela que vai aquecer o seu coração, é ela que vai aquecer a sua vida, é ela que vai te dar
ânimo para se levantar, para tomar uma postura, ela que vai te dar entusiasmo para viver. Então é necessário, depois disso, que você compartilhe as suas experiências com Deus, porque eu creio que quando Jesus estiver na sua vida e quando Ele estiver presente na sua vida, algo diferente acontece, algo diferente vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer, o milagre vai acontecer, o poder de Deus vai acontecer, porque Ele é Deus. Jesus ressuscitou e veio para nos libertar, nos restaurar, nos curar e transformar as nossas vidas. Então não seja como aqueles dois homens que conheciam a palavra, que pregavam a palavra, que viram milagres, mas não tinham experiências pessoais com Deus. E a partir daquele momento que Jesus aparece até eles e propaga a sua palavra, eles sentem o coração ardente na palavra de Deus e se fortalecem e criam vida e voltam para o propósito que Deus havia dado a eles, que é estar em Jerusalém e ali começarem também a pregar as suas palavras, porque ali havia promessas do Senhor. Então, compartilhe suas experiências com as pessoas sobre Jesus. A Bíblia nos fala que então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Mas Jesus, antes de tudo isso, ele havia encontrado com aqueles dois homens e perguntou a eles: o que está acontecendo? O que está entristecendo o seu coração? O que tem te levado ao medo, à angústia, à tristeza, à humilhação? Jesus quer que você tenha intimidade com Ele. Jesus quer que você o busque em espírito e em verdade. É necessário, meu irmão, sair dessa acomodação espiritual, sair dessa acomodação para que você possa se fortalecer nele, sair desse abatimento, sair daquilo que tem lhe paralisado e tomar uma postura e se levantar e se fortalecer através da palavra de Deus, de Jesus Cristo, porque a presença de Jesus atraía aqueles dois. E é essa presença que deve atrair você, atrair a mim. É essa presença que nos faz arder o coração, que nos dá estímulo, que nos dá força, que nos dá garra, nos dá alegria, nos devolve alegria, e os sonhos, os projetos de vida são ressuscitados. Creia no poder de Deus, creia na graça de Deus, creia na unção, no poder que está no nome de Jesus, e Ele fará prodígios, Ele fará sinais e maravilhas. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, para que o Senhor venha adentrar em cada coração e ministrar, Senhor. Ânimo, dá a eles força, dá a eles sabedoria, Pai, para que essas pessoas saiam da frieza espiritual. Abre os seus olhos espirituais para que vejam o Senhor, para que eles sintam a tua presença e a tua presença venha fortalecê-lo, a tua presença venha aquecer os seus corações e dá-los vida, alegria em abundância, que o teu poder venha transbordar sobre elas, Senhor. Traz de volta aquelas pessoas que estão afastadas, Senhor. Devolve o primeiro amor a cada uma dessas pessoas, Senhor, para que elas se enchem do teu poder, para que o teu Santo Espírito as fortaleça. Em nome de Jesus, restaura os lares, restaura as casas, restaura as famílias, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, seu rosto se faça resplandecer em ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém? Que as bênçãos do Senhor, suas doces consolações venham sobre a sua vida, sua casa, sua saúde, seus negócios, suas finanças, e que em breve os milagres e o sobrenatural do Senhor façam parte da sua história, da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.